Filhotes, essa aqui é a nossa aula para ecologia, relações ecológicas. Vou falar de relações harmônicas, tá? Colônia, sociedade, protocooperação, mutualismo, floresta, inquilinismo. Você não pode perder, tá? Começa te inscrevendo e indicando para todo mundo que é o nosso canal ganha mais força. Beijo! Fala, filhote! Essa é mais uma aulinha de ecologia, só que agora a temática é relações ecológicas. Caramba, a probabilidade disso cair numa prova é muito imensa. Então separa logo o teu bloco de anotações aí, tá? E toma nota de tudo que a gente falar aqui. Fechou? Vamos começar. Bom, primeiro vamos dividir as relações ecológicas, tá? Vamos dividir em 4 categorias para ficar organizado, tá bom? Primeiro, tem as relações que são harmônicas. Atenção, filho. A harmônica é a relação onde não há perdedores. Se numa relação não houver perdedor, ela é harmônica, tá? Se eu disser intraespecífica, lembra assim, ó, sem decorar. Intra quer dizer dentro. Então a intraespecífica é dentro da mesma espécie, tá? Mesma espécie, tá bem? Agora existem também relações harmônicas interespecíficas. Inter é fora. Interespecífica é a relação entre indivíduos de espécies diferentes. Fecharam? A mesma coisa são as desarmônicas, ó. Relações desarmônicas é aquela onde há perdedor. Há perdedor, tá? Se for intraespecífica, é entre membros da mesma espécie. E se for interespecífica, é entre espécies diferentes. Fecharam? Bom, essa nossa aulinha agora, eu deixei exclusivamente para falar de relações harmônicas, porque só aqui já são 7 relações, tá? As desarmônicas vão ser na nossa próxima aula, não percam. Vamos começar. Vamos trabalhar primeiro com o primeiro grupinho, tá? Vamos pegar relações harmônicas intraespecíficas, de mesma espécie. Só tem 2, filho. Vai ser a colônia e a sociedade. Qual é a ideia no vestibular? A ideia no Enem é que você aprenda legal o conceito. Porque ele pode trazer alguma situação, por exemplo, dentro de uma fábrica, ou dentro de uma escola, ou uma situação vivenciada numa cidade. E aí você que domina o conceito vai poder fazer comparação daquilo com o que acontece na natureza. Entendeu, filho? A prova vai trabalhar sempre fazendo esse tipo de comparação, tá? Então bora começar. Primeiro, colônia. A colônia é uma relação que é assim, ó. Imagina vários indivíduos que são da mesma espécie. Vários, tá? Só que sabe qual é o grande detalhe? É que eles vão estar ligados anatomicamente. Promete que não vai esquecer, tá? Na colônia, eu tenho seres de mesma espécie que estão ligados, colados. Por isso que eu botei aqui, ó, grupo de mesma espécie, onde há união que é anatômica. Fechado isso direitinho? Legal. Aí você vai lembrar na prova que existem 2 tipos de colônias, tá? Às vezes, você tem uma colônia onde os seres vivos são fisicamente iguais. E tem colônia onde os seres são fisicamente diferentes. Aí você vai usar esse nome aqui, ó. Se eles forem iguais fisicamente, filho, você vai chamar de isomorfa. Mesma forma. É o que acontece, por exemplo, quando eu tenho uma colônia de bactérias. Olha essa imagem aqui, ó. As bactérias estão coladas umas às outras e são todas fisicamente iguais. Isso também acontece com os corais, ó. Corais são colônias formadas por animais do filo quinidário. Quinidário, tá? E eles são todos fisicamente iguais. Tudo bem, filho? Agora, tem colônia chamada heteromorfa. Olha o nome. Hétero quer dizer diferente, tá? Forma diferente. Aí o exemplo é a caravela. Eu trouxe a imagem aqui, ó. Linda. Repara, quando a gente olha para essa imagem aqui, a maioria das pessoas que são leigas acham que isso é um animal. Não é, filho, é uma colônia. Aqui eu tenho animais quinidários, tá? Que tem a função de flutuação. Eu tenho outros animais, ó, para cá, que tem a função de capturar a presa para digerir, para produzir gameta. Então, eu tenho vários animais aqui que são fisicamente diferentes, que têm funções, inclusive, diferentes, mas que estão colados anatomicamente. Então, se você não sabia, isso aqui é uma caravela e não é um ser, isso é uma colônia. Deu para entender direitinho? Agora vamos aprender o que é a sociedade. Dá uma olhadinha para cá, filho, vamos lá. Agora, sociedade. Bom,
Nós vivemos, né, nós seres humanos vivemos em sociedade, né? As abelhas, as formigas, por exemplo, né, vivem em sociedade. Olha qual é a definição, filho. Sociedade é quando eu tenho um grupo de seres da mesma espécie, tá? Da mesma espécie. Eles estão interagindo entre si, tá? Só que além disso, o que mantém uma sociedade funcionando, o que mantém os indivíduos interagindo, é a dependência que um tem da função do outro. Numa sociedade, cada um vai ajudar com a sua expertise, com a sua especialidade. Vou te dar um exemplo disso. Eu estou ajudando você agora para você aprender biologia e conseguir o teu objetivo, que é passar no vestibular, certo? Mas no futuro pode ser que você me ajude, pô. De repente eu vou para uma consulta médica e o médico é você. De repente eu vou contratar uma arquiteta para minha casa, por exemplo, e o arquiteto é você. O engenheiro que eu vou trabalhar é você. Então numa sociedade é assim, cada um ajuda com aquilo que tem de especialidade, com a sua expertise. Isso mantém a sociedade funcionando. Deu para entender? A diferença então, filho, da sociedade para a colônia é que aqui não tem a ligação anatômica. Os indivíduos não são presos fisicamente uns aos outros. Ok? Até escrevi aqui, ó. Grupo de mesma espécie em que não observamos ligação anatômica, mas temos o quê? Divisão de trabalho. Tudo bem? Agora tem um tema que é bem legal, fica ligado, gente. É que a sociedade dos humanos não é igual à sociedade da formiga, por exemplo. Num formigueiro, por exemplo. Qual é a diferença, filho? Vamos lá. É que no formigueiro, entre as formigas, eles já nascem com uma função pré-definida, com uma função pré-determinada. Cada formiga, cada abelha, já nasce dentro de uma casta. Guardem essa palavra para mim, casta. Isso quer dizer grupo social imutável, não muda. E por que esse grupo não muda? Porque o indivíduo vai nascer fisicamente preparado para uma única função. Eu trouxe uma imagem que exemplifica isso. Olha aqui, filho. No caso das abelhas, eu tenho a casta rainha, eu tenho casta operária, casta zangão. E a gente percebe que anatomicamente eles são diferentes porque eles estão adaptados, especializados para a sua função. Não pode mudar. Deu para entender? Quando você vê isso, uma sociedade dividida em castas, você vai dizer que a sociedade é regular, com castas. É o que acontece nas abelhas, ocorre nas formigas, ocorre nos cupins. Já o ser humano não tem isso. Por exemplo, você que está aí do outro lado, se preparando para o vestibular. Pode imaginar que esse ano você vai e passa em medicina, né? Se Deus quiser. Mas aí você fez o primeiro semestre, fez o segundo semestre e se desencantou. Falou, caramba, a medicina é linda, mas não é para mim. Sabe o que eu quero fazer? Música. O que você pode fazer então? Tranca um curso de medicina, presta um outro vestibular e faz faculdade de música. Faz faculdade para direito, por exemplo. Faz faculdade para gastronomia. Para o que você quiser, para o que você sinta que tem vocação. A nossa sociedade, você não está num grupo fixo. Você pode mudar a função que você tem. Eu sou professor, por exemplo, mas nada impede de eu fazer uma outra graduação em uma outra área completamente diferente. Você entendeu, filho? Seres humanos não têm castas, ó. Quando você vê sociedade sem castas, você chama sociedade irregular. Fechou? Aí tem como exemplo humanos, os gorilas, os leões, por exemplo, as aves também vão ter sociedade do tipo regular. Fechado essa história? Então, formiga regular e humanos irregular. Agora, olha um detalhe. Meninos, uma coisa muito curiosa. Às vezes a gente abre algum vídeo aqui no YouTube, né, para matar curiosidade sobre alguns seres vivos, e tem alguns que falam em colônia de formiga. Aí o aluno fica, caramba, o Renato me ensinou errado. O formigueiro é sociedade ou é colônia? Calma, filho, é que depende muito do autor, sabe? Existem autores que dizem que todo grupo que vive junto, tá? E se reproduz em um ambiente isolado, compõe uma colônia. Então, o formigueiro, como é um ambiente isolado, seria uma colônia. O cupinzeiro, como é um ambiente isolado, seria uma colônia. Fechado? Mas esses autores não são a maioria, tá? Então, para vestibular, formigas formam sociedade. Mas se você vê algum texto chamando formigueiro de colônia, já sabe por quê. É que eles vivem juntos, né? E se mantêm isolados dos outros grupos. Fecharam? Muito bem, gente. Agora vamos pegar o segundo grupo, tá? São relações harmônicas ainda, só que interespecíficas, tá? Entre membros de espécies diferentes. Fechou? Vamos lá começar. São 5 agora, tá bem? Vamos começar com a protocooperação. Essa aqui é muito frequente de prova, protocooperação. Como é que é isso? É assim, ó. Você vai pegar 2 indivíduos de espécies diferentes, tá? Espécies diferentes, cuidado.
Só que eles vão se ajudar. E nessa ajuda, os dois ganham. Só que tem um detalhe muito importante. Na protocooperação, a ajuda que um dá para o outro não é obrigatória. Isso quer dizer que se eu separar os cooperados, eles continuam vivendo numa boa. Fecharam isso? Bora ver aqui, ó. Eu botei indivíduos de espécies diferentes, se ajudam mutuamente. Mas ó, aqui não é obrigatório. Fecharam isso? Vamos lá. Tem um exemplo que eu acho muito didático. É o caso do paguro com a anêmona do mar. O paguro é esse caranguejinho, bem aqui, filho. Ele é um caranguejo eremita, solitário, ele não vive em grupos, sabe? E aí, para se camuflar, para se esconder, ele acaba se escondendo dentro de conchas de moluscos abandonadas. E às vezes, olha que imagem interessante isso aqui, ó. Isso é um paguro que acabou crescendo dentro de um pedaço de garrafa, né, de refrigerante, ó, que ele achou e acabou, como é um animal irracional, né? Ele acabou crescendo lá dentro, tratando aquilo como se fosse uma concha. Deu para entender? Beleza. O que vai acontecer? O paguro fica numa boa, tá? Fica tranquilo a vida dele. Só que imagina que em cima dessa concha caiu a larva de uma anêmona. Essa imagem bem aqui, ó. Isso aqui é uma anêmona do mar. Ela cresceu em cima da concha. E aí, pessoal, essa relação inusitada é muito bacana. Porque, veja bem, as anêmonas do mar são perigosas, são venenosas. Se você tocar nela, queima. Então, a anêmona protege o paguro porque acaba afastando predadores. Tu entendeste? Ele ganhou proteção. Só que a anêmona é um animal fixo, ela não se locomove. Como ela está em cima do paguro, para onde o paguro for, a anêmona vai junto. Então, ela também ganhou locomoção. Vocês perceberam? Os dois estão ganhando aqui. É uma relação mais, ambos ganham. Mas não é obrigatória. O paguro vive bem isolado e a anêmona vive bem isolada. Ficou a mensagem, filho? Vamos pegar mais um exemplo. Esse aqui é legal também, ó. Os crocodilos são animais que depois que eles se alimentam, eles ficam com a bocarra deles aberta, que eles ficam fazendo hiperventilação, respirando. Aí esse pássaro aqui, chamado pássaro palito, pousa na boca do crocodilo, você está vendo aqui na imagem, ó, e começa a comer aquelas migalhas de comida, aqueles farelos de alimento. Então, o pássaro ganha uma alimentação, é diferente, e o crocodilo ganha uma asepsia bucal, porque muitos parasitas são evitados na boca do animal. Os dois estão ganhando, tá percebendo? Protocooperação. Olha outro exemplo aqui, ó. Esse animal, o hipopótamo, ele fica sempre passando por uma região que tem lama. Então, na costa dele, cresce muito parasita, sabe? Acaba crescendo pulga, carrapato, bernes. E aí, alguns pássaros, tá aqui, ó, pousam na costa do animal e começam a comer esses parasitas. Então, o pássaro ganha uma fonte de alimento e o animal ganha, o mamífero ganha uma limpeza contra parasita. Entendeu, filho, direitinho? Então, toda vez que tiver duas espécies interagindo, as duas estão ganhando, mas não é obrigatório, aí você marca protocooperação. Tudo bem? Vamos para a segunda agora. A segunda que a gente vai ver é o mutualismo. Qual é a ideia do mutualismo? Vamos lá. Você vai pegar duas espécies diferentes de novo, se ajudando, tá? Então se ajudam mutuamente. Só que o detalhe agora é que é obrigatório. Ou seja, esses indivíduos que estão se ajudando, a relação vai ser obrigatória ou para um dos relacionados ou para os dois. Cuidado, meninos, isso é muito interessante. Tem muita gente que não sabe que o mutualismo pode ser unilateral. Às vezes o mutualismo é obrigatório, mas só para um dos relacionados e não para os dois. Quer ver um exemplo disso? A planta e o seu polinizador. Imagina que tem uma planta que é polinizada por uma ave. E essa planta só pode ser polinizada por essa ave. Mas imagina que esse pássaro consegue polinizar essa planta e muitas outras. Então, olha que interessante. A relação é obrigatória para a planta, mas não é para o pássaro. Mesmo assim, se é obrigatório para um dos indivíduos, é mutualismo. Pegou? Vamos para cá então ver exemplos agora. Vamos lá. Um exemplo clássico de mutualismo são os líquens. Olha como escreve, filho. Líquens. Eu acho que você já viu, fica assim, ó. No tronco das árvores tem aquela manchinha branquinha, ó, clarinha, para que a imagem maior. Isso são líquens. E se você não sabia, o líquen é uma associação entre algas e fungos. Aí, olha como é que funciona a relação deles, filho. Vai ser assim, ó. Os fungos vão liberar enzima digestiva, tá? Essa enzima vai digerir a casca da árvore.
E aí, quando a enzima digere a casca da árvore, libera sais minerais. Sabe quem vai absorver os sais minerais? As algas. Deu para ter na história? Aí as algas recebem sais e conseguem realizar fotossíntese e produzem glicose. E sabe quem consome uma parte dessa glicose? Os fungos. Deu para entender? Então, os dois vão se ajudar mutuamente e, nesse caso, é obrigatório para os dois. É uma relação bilateral. Os dois têm dependência. Deu para entender? Bora pegar um outro exemplo? Olha esse aqui agora. Existem relações de mutualismo entre plantas com fungos. Tanto que o nome é bem didático, chama micorriza. Mico é para fungo, tá? E rhiza quer dizer raiz vegetal. Ok? É uma relação obrigatória. O fungo recebe açúcar da planta e o fungo dá para a planta sais minerais. Outro exemplo legal é esse aqui, ó. É o caso entre ruminantes, que nem o boi, e bactérias. Por quê? Porque o ruminante é um animal herbívoro, filho. Ele vai comer a grama, né? Só que a grama tem celulose. E se você não sabia, aprenda. Nenhum animal consegue digerir celulose. Nenhum, filho. Então como é que o boi consegue? Ele não consegue. Quem digere celulose são bactérias que ficam no estômago do boi. Se não fossem essas bactérias, a celulose não seria digerida e o boi poderia morrer desnutrido. Interessante, né? Outro exemplo que é legal, esse aqui, ó. Isso aqui é uma raiz de planta leguminosa. Vamos lembrar, planta leguminosa seria soja, feijão, ingá. O que é essa história? Essas plantinhas, o que acontece? Leguminosas. Elas vivem em solo que é pobre, paupérrimo em nitrogênio. Não tem nitrogênio. E como é que a planta vive ali, professor? É isso aqui, ó. É que nas raízes delas tem nódulos. Olha aqui, gente. Olha essa imagem linda. E nesses nódulos ficam bactérias, ó. São bactérias do gênero Rhizobium. Aí o que acontece, filho? Essas bactérias são fixadoras do nitrogênio atmosférico. Então elas fixam o nitrogênio atmosférico e transferem uma parte do nitrogênio para a planta. Tu entendeste? Então essa planta não depende do nitrogênio do solo, porque ela está relacionada com a bactéria. Aí o nome é até, ó, bacteriorhiza. Fechou? Olha, quer aprender um pouquinho mais sobre isso daqui? Visita lá a nossa playlist de ecologia, que eu coloquei lá também ciclo do nitrogênio, que já está lá para a gente dar uma estudada, tá bom? Vamos continuar. Agora vamos conhecer o comensalismo. Olha lá. O que é comensalismo? Vamos junto. É toda vez que tem uma espécie que sobrevive, sabe como? Ela sobrevive comendo restos alimentares que outra espécie deixa. Se você vê isso numa prova de uma espécie que sobrevive comendo o resto alimentar da outra, isso é comensalismo. Tem um exemplo que é clássico, dá uma olhadinha para cá. É o caso desse peixinho aqui, ó, que é uma rêmora com os tubarões. O tubarão é um grande predador, né? Então quando ele pega a presa dele, ele morde e esfarela a presa. Aí aquelas migalhas, aquele farelo de comida, né, sai da boca do tubarão. Aí olha aqui, as rêmoras vão comendo aquilo. Agora tem uma coisa muito interessante, filho. O comensalismo é uma relação mais zero. Por que mais zero? Olha lá. Porque as anêmonas estão tendo vantagem, né? Estão comendo o resto alimentar. E o tubarão é zero. Essa relação não traz nem vantagem e nem desvantagem para ele. Ele fica indiferente. Todo mundo entendeu? Tem um outro exemplo também para comensalismo que é legal, gente. Acontece entre leões e hienas, pô. Né? Por exemplo, no filme do Rei Leão, aparece leões e hienas se relacionando. E uma das principais relações que há entre os dois é comensalismo. Porque o leão é um grande predador, sabe? E ele vai predar a zebra, ele preda o gnu, por exemplo. Depois que ele come, fica aquela carcaça no chão, que é feita de osso e pele, que o leão não vai comer. Aí aquela carcaça que foi deixada serve de alimento para as hienas. Ou serve de alimento também para o abutre. Fecharam? Então, abutres e hienas são comensais dos leões. Fecharam? Ainda dando sequência nas harmônicas interespecíficas, tá? Vamos pegar agora o inquilinismo. Olha o nome, filho, o nome ajuda. Inquilinismo vem de inquilino. O que é uma espécie inquilina? A espécie inquilina é aquela que vive em outra espécie. Olha que legal. Eu vou usar uma outra espécie como moradia, tá? Vive em outra espécie. Mas eu não vou fazer mal. Essa é a diferença, filho. Se ele fizer mal, ele passa a ser um parasita. Não pode fazer mal. Tá claro isso? Por isso que o inquilinismo é uma relação, de novo, mais zero. O inquilino ganha
E o hospedeiro não ganha nem perde. Fechado? Botei aqui, ó. Uma espécie utiliza a outra como moradia. Fechado? Agora vem cá comigo. Quando vier inquilinismo na prova, eu queria que você lembrasse de dois termos, tá? Tem dois tipos. Existe o epifitismo e o epizoísmo, tá bem? Vou traduzir a palavra, vamos lá. Fitismo, filho, ó. Fitismo quer dizer relação entre plantas, tá? Fitos, plantas, tá? E epi quer dizer acima. Então, quando você vê uma planta que é inquilina de outra planta que vive em cima dela, é uma epífita. Tudo bem? Olha exemplos na prova. Orquídeas, bromélias e samambaias. É a imagem que você está vendo bem aqui, ó. Então, orquídeas, bromélias e samambaias vivem sobre outras plantas sem agredi-las. Mas calma, pessoal, atenção agora que nem tudo é tão simples assim. Já apareceram questões que diziam assim, ó. Imagina que um professor, um biólogo, olhou uma mangueira e viu a mangueira tomada de bromélias. Você percebe a entonação? Tomada. Né? Tá cheia. Agora, peraí. Se tá cheia de bromélias, aí tá atrapalhando a mangueira. Porque a mangueira já não consegue receber sol para fazer fotossíntese. E se tá prejudicando, aí nesse caso já é parasitismo. Todo mundo entendeu? Não pode prejudicar, tá? Se prejudicar, é parasita. Ficou a mensagem? Vamos continuar aqui, vamos lá. Agora vamos para o termo endozoísmo. Ó, o que é isso, filho? Zoísmo é a relação entre animais, tá? Zoa. E endo é dentro. É quando um animal vive dentro do outro, mas sem prejudicar. Tem um exemplo que é muito interessante, ó. É de um peixinho chamado Fierasfer. Olha o nome aqui, filho. Fierasfer. Ele é tão fino que a gente chama de peixe agulha. E ele vive dentro de um outro animal chamado pepino do mar. Está aqui o pepino do mar. Dentro dele vive o peixe agulha. Só que o peixe agulha não traz nenhum benefício para o pepino do mar e nenhum prejuízo. Por isso fica mais zero. É um caso de inquilinismo, tá? Chama endodentrozoísmo. Deu para entender, filho? Agora vamos fechar. A última relação, ó, que é harmônica interespecífica, chama forésia. Como é que é a forésia? É assim, ó. É quando uma espécie, tá, vai usar outra espécie, mas sabe para quê? Para transporte. Eu vou usar uma espécie para me transportar. Só que tem um detalhe, tem um segredo, atenção. Na forésia, filho, o indivíduo que está usando o outro, ele não pode causar prejuízo. A forésia também é uma relação mais zero. Eu não posso prejudicar. Quer ver uma dúvida que aparece? O homem e o cavalo. O homem e o cavalo não é forésia, gente, não é. Porque o cavalo, por exemplo, a gente tem uma fazenda e você tem cavalos. Por melhor que você trate seu cavalo, dê veterinário para ele, a vacinação todo em dia, a melhor alimentação, um ambiente higiênico para ele desenvolver, um espaço grande para ele correr e se exercitar. Mesmo assim, tem que lembrar de uma coisa, o cavalo está sob teu poder. Ele tem privação de liberdade, ele está preso a você. Você cuida muito bem dele, tudo bem, mas ele está preso a você. Nesse caso, a relação está tendo uma relação desarmônica. Você está se aproveitando do cavalo, tá bom? Então, para ser forésia, eu tenho que usar uma espécie para me transportar e ela não pode nem perceber que eu exista. Deu para entender? Olha o exemplo aqui, ó, de novo. Tubarão e rêmora. Inclusive, olha que mais legal, gente. Aqui a gente está vendo as rêmoras e elas têm nadadeiras bem reduzidas, ó. O que mostra que elas têm dificuldade para nadar sozinhas, tá? E elas têm ventosa na cabeça, ó. Aí elas usam a ventosa para se fixar no ventre do tubarão, ó, no peito do tubarão. Então, o tubarão transporta as rêmoras e ele nem percebe que está fazendo isso. Por isso que é mais zero, ó. A rêmora ganha e o tubarão fica zero, não ganha nem perde. Todo mundo entendeu? Aí você vai dizer assim, mas poxa, professor, e agora? Se vier tubarão e rêmora da prova, como é que eu marco? Depende do que ele está enfatizando na questão. É aí que vem, filho, a tua habilidade de leitura. Eu sempre falo que você tem que ter muita serenidade, muita tranquilidade. Ficou nervoso? Fecha o caderno da tua prova, coloca o nariz para cima e respira um pouquinho para tranquilizar, porque tudo é leitura. Se você perceber que ele está enfatizando que a rêmora come o resto alimentar do tubarão, você marca o quê? Comensalismo. Mas se ele está enfatizando que a rêmora usa o tubarão para o seu transporte, você marca o quê? Forésia. Você entendeu? Depende muito da ênfase. Não esqueça. Filhotes, essa aqui foi a primeira parte de relações ecológicas, tá? Só falei de relações harmônicas.
Entendeu direitinho? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui, porque esse feedback que vocês me dão ajuda muito a gente a crescer, tá? Não esquece de te inscreve no canal, indica para todo mundo e ativa as notificações, tá? Beijo!